Existe um segredo guardado a 7 chaves que acaba de ser revelado. Deus colocou no meu coração uma mensagem específica para você. Algo extraordinário e inesperado está prestes a acontecer na sua vida hoje mesmo. Deus insiste muito para que você escute isso. Você não pode ignorar a Deus, não pode ignorar esta mensagem para não se arrepender depois. É muito importante. Vai acontecer hoje, em menos de 3 horas. Peço que você não conte isso a ninguém. Mantenha em segredo. E ao final, vou orar com você para que todas as bênçãos que estão prestes a se manifestar na sua vida se cumpram. Por isso eu te imploro, não ignore, é importante. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, algo extraordinário está acontecendo. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, escolheu este dia para manifestar suas bênçãos na sua vida de maneiras que você não poderia imaginar. É um daqueles momentos raros e divinos em que o céu toca a terra e o sobrenatural se torna visível e palpável. Irmão, irmã, preciso te dizer algo que vai tocar o seu coração agora mesmo. Deus conhece cada passo que você deu até aqui. Ele te viu quando você se levantou da cama sem forças, quando o despertador tocou e você pensou em não ir, em desistir de tudo, mas ainda assim colocou os pés no chão. Ele estava lá quando você sorriu mesmo com o coração partido, quando fingiu que estava tudo bem no trabalho, na igreja, em casa, mas por dentro estava sangrando, estava se despedaçando em 1000 pedaços. Deus viu quando você permaneceu firme, mesmo querendo desistir, quando suas pernas tremiam, quando sua fé vacilava, quando tudo dentro de você gritava para jogar tudo para o alto e abandonar essa caminhada. Mas sabe o que Ele está fazendo agora, neste exato momento? Ele está respondendo. E não é qualquer resposta não, meu irmão, minha irmã. Não é uma resposta qualquer, daquelas que a gente ouve e continua na mesma. É uma resposta que vai mudar tudo. É uma chuva de bênçãos que está prestes a cair sobre a sua vida. Uma chuva que vai refrescar toda a sua caminhada, que vai lavar toda a dor, toda a angústia, todo o cansaço acumulado. Essa chuva vai reviver aqueles sonhos que você achava mortos, aqueles projetos que você guardou na gaveta achando que nunca mais sairiam de lá, aquelas promessas que você recebeu anos atrás e que pareciam ter expirado. Deus vai restaurar tudo o que se quebrou na sua vida. Aquele casamento que está por um fio, aquela saúde que está abalada, aquela esperança que foi esmagada pelas circunstâncias. Ele vai devolver tudo o que se perdeu, tudo o que foi roubado de você ao longo desses anos, tudo o que foi arrancado das suas mãos quando você menos esperava. O inimigo pode ter tirado, mas o Deus que você serve é especialista em restituir, em devolver, em multiplicar. Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 5, e preste muita atenção, porque essa palavra é para você hoje. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Essa é uma das palavras mais poderosas que Jesus já falou. Ele não disse que você vai dar um pouquinho de fruto, não. Ele disse muito fruto. Abundância, fartura, prosperidade. Mas tem uma condição: permanecer nele. E sabe o que significa permanecer? Não é só ir à igreja no domingo, não é só orar quando está precisando. É viver grudado nele, conectado como o ramo está grudado na videira. Quando você corta o ramo da videira, o que acontece? Ele seca, murcha, morre. Mas quando está grudado, conectado, recebe toda a seiva, toda a força, toda a vida que vem da videira. E sabe o que isso significa para você hoje? Para o momento que você está vivendo agora. Significa que se você permanecer conectado em Cristo, se você não soltar a mão dele mesmo quando tudo parecer impossível, você vai dar fruto. Seu trabalho vai prosperar, suas finanças vão melhorar, seus relacionamentos vão ser restaurados, sua saúde vai ser renovada. Porque a vida está na videira e quando você está grudado nela, essa vida flui para você como um rio, como uma corrente de água viva que não para, que não seca, que não acaba.
Se você está sentindo que Deus vai fazer algo novo na sua vida, se o seu coração está acelerado agora, eu quero que você pare tudo o que está fazendo e declare em voz alta: Senhor, eu permaneço em Ti e confio que o melhor ainda está por vir. Fale isso agora com fé, com convicção, porque essa declaração vai abrir portas no mundo espiritual. Deus, em seu infinito amor e em sua sabedoria, que nenhum homem consegue compreender por completo, está abrindo novas portas na sua vida profissional neste momento. Aquele cargo que parecia impossível, aquela posição que você olhava de longe pensando, isso nunca vai ser para mim. Essa porta está sendo destrancada agora. Aquele negócio que você queria começar, mas não sabia como, aquele sonho empreendedor que estava adormecido no seu coração, Deus está te dando a estratégia, a sabedoria, os contatos certos, as oportunidades certas. Aquela promoção que te negaram tantas vezes, que passou por você e foi para outra pessoa menos qualificada, menos dedicada, tudo isso está sendo revertido agora. O que o inimigo usou para te humilhar, Deus vai usar para te exaltar. Suas finanças, que têm sido motivo de angústia durante tanto tempo, que tiraram o seu sono noite após noite, que pesaram sobre seus ombros como um fardo quase insuportável, como uma mochila cheia de pedras que você carrega para todo lado, estão prestes a experimentar uma virada sobrenatural. E quando eu digo sobrenatural, é porque não vai ser pela sua força. Não vai ser pelos seus métodos, não vai ser pelo seu esforço apenas. Vai ser pelo poder de Deus quebrando maldição financeira, quebrando ciclo de pobreza, quebrando toda limitação que tentou segurar você. As noites que você passou sem dormir, pensando em como pagar as contas. Aquelas madrugadas angustiantes, onde você ficava calculando e recalculando números que nunca fechavam. Olhando para o extrato bancário, para as contas vencidas, para as dívidas acumuladas, olhando para aquelas dívidas que pareciam uma montanha impossível de escalar, uma montanha tão alta que você nem conseguia ver o topo. Essas noites estão chegando ao fim. Deus viu cada lágrima que você derramou em segredo. Ele viu você abrindo a geladeira vazia e ainda assim agradecendo. Ele viu você dando o dízimo mesmo, sem saber de onde viria o dinheiro do pão. E agora ele vai te recompensar. Você se lembra da história da viúva de Sarepta, lá em 1 Reis, capítulo 17? Aquela mulher estava na pior situação possível. A fome tinha devastado a terra. Ela estava juntando gravetos para fazer a última refeição para ela e o filho dela. E depois disso, era esperar a morte chegar. Ela tinha desistido, tinha aceitado que era o fim. Mas aí chegou o profeta Elias, e sabe o que ele pediu? Pediu justamente aquilo que ela menos tinha. Pediu pão, pediu água, pediu o último recurso dela. E ela podia ter dito não, podia ter mandado ele embora, podia ter guardado aquilo só para ela. Mas ela teve fé, ela obedeceu. Ela deu primeiro para o homem de Deus, mesmo achando que ia morrer depois. E o que aconteceu? A farinha da panela não acabou, o azeite da botija não se esgotou. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, durante toda aquela seca terrível, a provisão não parou. Agora aplique isso à sua vida, à sua realidade, ao momento que você está vivendo. Você está olhando para o pouco que tem e pensa que não é suficiente. Está vendo seus recursos limitados, seu salário que mal dá para as despesas, as oportunidades que parecem não existir no mercado, as portas que se fecharam, os nãos que você recebeu. Mas Deus está te dizendo hoje, está sussurrando no seu coração agora: entrega para mim esse pouco, me honra com o que você tem, permaneça em mim, assim como o ramo permanece na videira, confia em mim mesmo quando os números dizem o contrário, e eu vou multiplicar. Vou fazer algo que seus olhos nunca viram, que seus ouvidos nunca ouviram, que o seu coração nunca imaginou, que a sua mente racional não consegue calcular. A multiplicação de Deus não segue a matemática humana. 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus alimentaram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças.
uma botija de azeite pagou todas as dívidas da viúva que clamou ao profeta Eliseu, e ainda sobrou para ela viver. O pouco nas mãos de Deus se torna muito, o impossível nas mãos dele se torna realidade. E ele quer pegar a sua vida com todas as suas limitações, com todos os seus fracassos, com toda a sua falta, e transformar em testemunho, em milagre, em história de vitória. Se o seu espírito está testemunhando que essa palavra é verdadeira, que Deus realmente vai multiplicar o que está nas suas mãos, eu preciso que você escreva nos comentários: Deus vai multiplicar a minha vida. Não tenha vergonha. Essa não é apenas uma frase, é uma profecia que você está liberando sobre si mesmo. Escreva agora. Sabe o que mais Deus está fazendo por você neste momento? Ele está restaurando relacionamentos que foram quebrados, despedaçados, destruídos. Aquela pessoa que se afastou de você por causa de uma briga, de um mal-entendido, de palavras duras que foram ditas no calor da emoção e que não podem mais ser recolhidas. Aquele vínculo familiar que se quebrou, aquela mãe que não fala com o filho, aquele pai que se distanciou, aqueles irmãos que viraram inimigos por causa de herança, por causa de orgulho, por causa de mágoa acumulada durante anos. Aquela amizade que parecia perdida para sempre. Aquele amigo que era como irmão e hoje é como estranho. Deus é especialista em juntar os pedaços. Ele é o Deus da restauração. O Deus que reconstrói muros que foram derrubados, que levanta o que estava caído, que devolve o que foi tirado, que cura o que foi ferido. Ele juntou o povo de Israel que estava espalhado pelas nações. Ele restaurou a nação que estava em ruínas. Ele reconstruiu Jerusalém que estava destruída. E se ele fez isso com um povo inteiro, ele pode fazer com a sua família, com seu casamento, com as suas amizades. Veja o que aconteceu com Jó, aquele homem que perdeu tudo em um único dia. Perdeu os filhos, perdeu as riquezas, perdeu a saúde, perdeu até o apoio da própria esposa, que disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Jó ficou sentado sobre cinzas, raspando as feridas com cacos de telha, sofrendo de uma forma que poucos homens sofreram na história. Seus amigos vieram, mas ao invés de consolar, acusaram. Disseram que ele estava sendo punido por pecados secretos, que ele merecia aquilo tudo, que Deus estava com raiva dele. Jó passou meses naquela condição miserável, questionando, sofrendo, agonizando. Mas chegou o momento da virada. Chegou o momento em que Deus disse: chega, agora é a minha vez de agir. E sabe o que ele fez? Não apenas restaurou o que Jó tinha perdido. Ele deu em dobro. Jó tinha 7.000 ovelhas, recebeu 14.000. Tinha 3.000 camelos, recebeu 6.000. Tinha 500 juntas de bois, recebeu 1.000. Tinha 500 jumentas, recebeu 1.000. E os filhos? Deus deu a ele mais 7 filhos e 3 filhas, as mulheres mais bonitas de toda aquela terra. Jó viveu mais 140 anos depois disso. Viu seus filhos, seus netos, seus bisnetos, até a 4ª geração. Morreu velho e farto de dias. Essa é a promessa para você. Deus vai te dar em dobro. O que você perdeu, Ele vai restituir multiplicado. A dor que você passou não foi em vão. O sofrimento que você enfrentou está preparando você para receber algo maior do que você pode imaginar. Suas lutas não vão definir o seu destino. Seu passado não vai limitar o seu futuro. Suas quedas não vão impedir a sua vitória. Porque Deus é o Deus da restauração em dobro. O Deus que transforma o lamento em dança, que transforma as cinzas em beleza, que transforma o luto em alegria. Sabe por que tanta gente desiste no meio do caminho, irmão e irmã? Porque só olha com os olhos naturais, vê a tempestade rugindo, vê as ondas gigantes batendo no barco, vê a água entrando, vê o vento soprando forte e se esquece de que Jesus está no barco. Os discípulos fizeram isso. Estavam ali, remando com toda a força, lutando contra a tempestade, entrando em pânico, gritando de desespero, achando que iam morrer afogados. E Jesus?
Estava dormindo tranquilo na popa do barco. Por quê? Porque ele sabia que nenhuma tempestade podia afundar o barco que ele estava dentro. Vê o gigante Golias, de quase 3 metros de altura, coberto de armadura, com uma lança que parecia uma trave de tear, zombando do exército de Israel durante 40 dias, e se esquece de que serve ao Deus que fez com que o pequeno Davi, um pastorzinho adolescente, derrubasse aquele gigante com uma única pedra. Todo mundo via o tamanho do gigante. Davi viu o tamanho do seu Deus. Todo mundo olhava para a armadura impossível de penetrar. Davi olhava para o Deus Todo-Poderoso que já tinha livrado ele da boca do leão e da garra do urso. E sabe o que fez a diferença? A perspectiva. O que você está olhando determina o que você vai experimentar. Pare de olhar para o tamanho do problema. Olhe para o tamanho do seu Deus. Pare de medir a altura da montanha. Meça a grandeza daquele que pode mover montanhas com uma palavra. Pare de contar quantas vezes você falhou. Conte quantas vezes Deus te levantou. Mude o seu foco e você vai mudar o seu futuro. E agora, para te ajudar, nós criamos uma ferramenta capaz de atrair prosperidade e abundância a todos os que a leem. Essa ferramenta já ajudou 10.979 pessoas. Ela é capaz de restaurar suas finanças. A ferramenta de que falo é o nosso novo livro devocional, intitulado Deus te diz isso hoje. Se você está aqui hoje, ouvindo isso, é sinal de que este é o seu momento de agir. Clique agora no link do comentário fixado e desbloqueie o portal para a sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você estava esperando. Abrace agora o seu futuro próspero. Irmão, irmã, preciso que você pare agora mesmo e preste atenção a estas palavras, porque elas vão mudar a maneira como você se vê a partir de agora. A Escritura diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Deixe-me repetir a parte mais importante, quando ainda éramos pecadores. Não quando você arrumou a sua vida, não quando se tornou perfeito, não quando mereceu, mas quando ainda estava na lama, quando ainda estava perdido, quando ainda estava quebrado. Foi exatamente ali, nesse momento de total imperfeição, que Cristo olhou para você e decidiu que você valia a pena morrer por você. Essa é a verdade que o diabo não quer que você entenda, porque no dia em que isso entrar no seu coração, você vai parar de se menosprezar. Vai parar de achar que não é suficiente, vai parar de acreditar nas mentiras que destruíram a sua autoestima. Quantas vezes você já se olhou no espelho e não gostou do que viu? Quantas vezes se comparou com outras pessoas e pensou que estava em desvantagem? Quantas noites você passou revivendo seus erros, suas falhas, suas quedas, se punindo por não ser bom o bastante? Eu sei que você já passou por isso, porque todos nós já passamos. Vivemos em uma sociedade que mede o nosso valor pelas nossas conquistas, pelo tamanho da nossa conta bancária, pela quantidade de curtidas nas redes sociais, pelo cargo que ocupamos, pela aparência que temos. E quando não alcançamos esses padrões impossíveis, começamos a acreditar que não valemos nada. Mas hoje eu vim te dizer que essa é a maior mentira que você já acreditou. O seu valor não está no que você faz, nem no que você tem, nem no que você conquistou. O seu valor foi estabelecido na cruz do Calvário há mais de 2000 anos e nada neste mundo pode mudar isso. Pense comigo na história do filho pródigo, que está lá em Lucas capítulo 15. Aquele rapaz pegou a herança do pai e foi embora de casa da pior forma possível, basicamente dizendo: eu queria que você já tivesse morrido para eu ficar com o que é meu. Desperdiçou tudo numa vida de farras e pecado, e quando o dinheiro acabou, se viu no fundo do poço, tão desesperado que chegou a trabalhar cuidando de porcos e olhava para a comida deles com vontade de comer. Para um judeu, isso era o absoluto da miséria, porque porco era considerado imundo.
Agora, pela lógica humana, aquele pai tinha todo o direito de virar as costas quando o filho voltasse. Mas quando viu o filho ainda longe, magro, sujo, esfarrapado, o pai correu, abraçou, beijou e mandou trazer a melhor roupa, o anel de autoridade, as sandálias de filho e ainda fez uma festa. Por quê? Porque o valor do filho não estava baseado no que ele tinha feito, mas em quem ele era, filho. E irmão, irmã, é exatamente assim que Deus te vê. Não importa o que você fez, quão longe foi ou em que chiqueiro caiu. Você continua sendo filho, continua tendo valor, continua sendo amado com um amor que não muda, que não desiste, que não abandona. A cruz não foi um plano B, meu irmão, minha irmã. Preste atenção nisso porque é fundamental. A cruz não foi Deus improvisando porque a humanidade falhou e ele precisou encontrar uma solução de última hora. Não foi Jesus olhando lá do céu, vendo o mundo bagunçado e dizendo: bom, vou ter que descer e consertar isso porque ninguém esperava que fosse dar tão errado. Não. Antes da fundação do mundo, antes de existir o tempo como conhecemos, antes de existir o espaço, as estrelas, os planetas, antes de existir Adão e Eva, antes de existir qualquer coisa criada, Deus já sabia que você precisaria de um Salvador e já tinha decidido enviar Jesus. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz que Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8, fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso significa que quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele já sabia que esse homem ia pecar. Ele já sabia que ia precisar redimir você. E mesmo assim, ele te criou. Mesmo sabendo o preço que teria que pagar, ele falou você à existência. Mesmo sabendo que teria que sacrificar seu próprio filho para te salvar, ele decidiu que você valia a pena. Pense no peso disso. Deixa isso penetrar fundo no seu coração. O Deus do universo, que criou galáxias com uma palavra, que sustenta todas as coisas com o poder da sua vontade, que tem bilhões de anjos adorando ao redor do seu trono, que não precisa absolutamente de nada nem de ninguém, olhou através do tempo antes mesmo de criar o tempo e viu você. Viu o seu rosto, viu as suas lutas, viu os seus erros, viu os seus momentos de vergonha, viu tudo e decidiu, esse vale a pena, esse eu quero na minha família, esse eu vou pagar qualquer preço para resgatar. Se o seu coração está sendo tocado agora, se você está começando a entender o quanto Deus te ama, eu quero que você declare em voz alta: Deus me amou antes mesmo de eu existir e nada pode mudar esse amor. Fale isso agora, onde você estiver. Não importa quem está perto. Essa declaração vai quebrar fortalezas na sua mente. Jesus não foi obrigado a ir. Ninguém forçou ele. Ele escolheu. Isso é crucial. Na noite anterior à crucificação, no jardim do Getsemane, enquanto os discípulos dormiam porque não conseguiam ficar acordados com ele nem por uma hora, Jesus estava ali agonizando. A Bíblia diz que ele orou com tanta intensidade, com tanta agonia, que suava gotas de sangue. Isso é uma condição médica real chamada hematidrose, que acontece em casos de estresse extremo, quando os vasos capilares se rompem. Jesus estava sob tanto peso, tanta pressão, tanta angústia, que seu corpo estava literalmente se rompendo. E ele orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele sabia o que estava vindo, sabia da tortura física, sabia da humilhação, sabia da dor de carregar todo o pecado da humanidade, passado, presente e futuro. Sabia que teria que experimentar a separação do Pai pela primeira vez em toda a eternidade. E por um momento, como ser humano, ele pediu se havia outro caminho, mas então se rendeu. Não a minha vontade, mas a tua. Ele escolheu te salvar mesmo sabendo o custo. Ele te escolheu mesmo sabendo que muitos nem vão aceitar esse sacrifício. Ele te escolheu sabendo que você ia falhar ele de novo e de novo. E mesmo assim disse sim. Você já parou para pensar no que realmente aconteceu naquele dia, irmão, irmã?
Você já entrou nos detalhes da crucificação ou só passou por cima porque é uma história que você já ouviu 1000 vezes? Jesus foi traído por Judas, um dos 12 discípulos que andou com ele durante 3 anos, por 30 moedas de prata. Esse era o preço de um escravo no mercado naquela época. O Filho de Deus foi vendido pelo preço de um escravo. Foi julgado ilegalmente no meio da noite, num julgamento forjado onde testemunhas falsas foram compradas para mentir sobre ele. Foi levado de tribunal em tribunal, de autoridade em autoridade, sendo zombado, cuspido, empurrado. Foi açoitado com um flagrum romano, que era um chicote com pedaços de metal e osso na ponta. Cada golpe arrancava pedaços de carne das costas, dos ombros, da parte de trás das pernas. Alguns homens morriam só com o açoitamento. A Bíblia diz que em Isaías 53, que ele estava tão desfigurado que mal parecia um ser humano. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, não espinhos pequenos, mas espinhos longos como pregos, que perfuraram o seu crânio. Vestiram ele com um manto vermelho, bateram nele com uma vara, cuspiram no seu rosto, se ajoelharam em zombaria, dizendo: "Salve, Rei dos Judeus!" Depois arrancaram o manto, o que fez com que as feridas abertas nas costas rasgassem de novo. Fizeram ele carregar a própria cruz, que pesava provavelmente mais de 50 quilos, pelas ruas de Jerusalém, enquanto o povo gritava e zombava. Ele caiu de exaustão, não tinha mais forças, tinha perdido muito sangue. Então pegaram um homem chamado Simão de Cirene e o obrigaram a carregar a cruz até o Calvário. Chegando lá, deitaram Jesus naquela madeira. Cravaram pregos grossos de ferro através dos pulsos dele, entre os ossos, não nas palmas das mãos, como muitas pinturas mostram, porque as mãos não aguentariam o peso. Cravaram pregos nos pés, levantaram a cruz e a deixaram cair no buraco preparado no chão, fazendo com que todo o corpo de Jesus sofresse um impacto violento. E ali ele ficou, sufocando lentamente. Na crucificação, a pessoa não morre de perda de sangue, morre de asfixia. O peso do corpo puxa para baixo e comprime os pulmões. Para respirar, a vítima tem que se empurrar para cima usando os pés pregados, causando dor insuportável, só para conseguir puxar ar e depois afundar de novo. Cada respiração é uma tortura. Jesus fez isso durante horas, horas de agonia, horas de dor que nenhuma mente humana consegue compreender totalmente. E no meio de tudo isso, no meio dessa dor inimaginável, no meio da zombaria, do escárnio, das pessoas rindo da cara dele, sabe o que Jesus fez? Ele orou pelos que o estavam matando. Ele disse: "Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem." Em vez de maldição, bênção. Em vez de vingança, perdão. Em vez de ódio, amor. Isso, irmão, irmã, isso é amor. Isso é o quanto você vale. Isso é o preço que foi pago por você. Não foi uma moeda de ouro. Foi sangue, foi dor, foi sacrifício. Foi a vida do próprio Filho de Deus sendo despejada por você. Então, quando o diabo vier te dizer que você não vale nada, quando aquela voz sussurrar no seu ouvido que você é um fracasso, que Deus está decepcionado com você, que você fez coisas demais para ser perdoado, eu quero que você lembre da cruz. Eu quero que você feche os olhos e veja Jesus ali, sangrando por você. Veja os pregos que foram cravados porque Ele te ama. Veja a coroa de espinhos que Ele usou para que você pudesse usar uma coroa de glória. Veja as costas rasgadas que levaram seus pecados embora. E quando você lembrar disso, vai perceber que o inimigo é um mentiroso. Você tem tanto valor que o Deus Todo-Poderoso pagou o preço máximo possível para te resgatar. Irmão, irmã, não sei o que te trouxe até aqui hoje. Não sei se foi curiosidade, se foi alguém que compartilhou esse vídeo com você, se foi o algoritmo do YouTube, se foi simplesmente obra do Espírito Santo te guiando. Não sei que batalha você está enfrentando neste momento da sua vida. Não sei se é depressão, se é ansiedade, se é vício, se é relacionamento quebrado, se é dívida financeira, se é doença, se é solidão.
Não sei que dúvida está corroendo o seu coração como ácido, que voz sussurra que você não é suficiente, que você não merece ser amado, que você está longe demais do alcance de Deus. Mas sei uma coisa com absoluta certeza: você é valioso demais para acreditar nessas mentiras. Você é precioso demais para viver pequeno. Você custou caro demais para se contentar com migalhas. O próprio Deus do universo derramou o sangue do seu Filho único por você. Ele te escolheu antes de criar o mundo. Ele te conhece pelo nome. Ele conta os fios de cabelo na sua cabeça. Ele guarda cada lágrima que você chora numa botija. Ele pensa em você constantemente e os pensamentos dele sobre você são mais numerosos que os grãos de areia na praia. Então levanta a cabeça agora mesmo, enxuga essas lágrimas, respira fundo e aceita a verdade. Você tem valor, você é amado, você é escolhido, você é filha do Rei dos Reis e nada que você fez ou vai fazer pode mudar isso, porque o valor de você não está baseado em você. Está baseado naquele que te criou e te resgatou. Estamos ansiosos para testemunhar as bênçãos que estão prestes a florescer em sua vida. O próximo passo está ao seu alcance. Clique agora no link azul no comentário fixado e inicie sua jornada de transformação com o devocional. Ao clicar no link, você será levado a uma página protegida pela mesma tecnologia de segurança utilizada pelos grandes bancos brasileiros. Sinta-se seguro ao concluir seu pagamento, sabendo que seu devocional estará a caminho e no mesmo instante será entregue diretamente em seu e-mail. Não deixe essa oportunidade escapar. Seu destino de abundância e prosperidade espera por você. Clique agora e abra as portas para uma nova vida. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: "Eu vou agora". Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos inspiradores como este. Aproveite esta oportunidade e assista ao vídeo que está aparecendo agora mesmo na sua tela. Clique e receba uma porção ainda maior de milagres extraordinários na sua vida. Nos vemos lá!